na parte de quinta-feira, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não é Cristo, Melquisedeque não é um anjo, Melquisedeque não é o Espírito Santo, Melquisedeque é um homem que viveu na terra. Ele era um rei literal de uma cidade literal chamada Salém, que é a atual Jerusalém. Queridos, Melquisedeque era um rei conhecido de uma cidade conhecida, que viveu no tempo de Abraão, contemporâneo de Abraão. Ele foi escolhido para ser sacerdote do Deus Altíssimo, mas ele não era da linhagem de Levi. Por quê? Levi nem tinha nascido ainda no tempo de Melquisedeque. No tempo de Abraão e de Melquisedeque não existia ainda a tribo de Levi. Mas Deus escolheu Melquisedeque para ser sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão reconheceu Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo quando entregou a ele os dízimos de tudo que tinha conseguido na batalha. Na batalha para libertar o seu sobrinho Ló, ele trouxe os despojos e ele entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Queridos, portanto, quando você lê em Salmos 110, abra sua Bíblia, Salmos 110, vamos ler os versos 4 a 7. Quando você lê sobre Melquisedeque, você está lendo sobre um rei que foi escolhido por Deus para ser símbolo de Jesus Cristo como rei e sacerdote. Jesus Cristo foi rei, Messias e sacerdote, e também juiz. Jesus Cristo reúne em torno de si vários títulos. E aqui nós lemos no Salmo 110. Vamos ler então a partir do verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual era a ordem de Melquisedeque? Faça a distinção entre a ordem de Melquisedeque e a ordem de Arão. Arão pertencia à tribo de Levi. E todos os levitas eram da tribo sacerdotal. Mas nem todos os levitas eram sacerdotes trabalhando no lugar santo e no Santíssimo. Ali somente a família de Arão foi escolhida para ser sacerdote e sumo sacerdote. Mas todos os levitas trabalhavam no santuário. Então, os descendentes de Arão eram sacerdotes porque eles eram da genealogia levítica. Eles eram biologicamente da tribo de Levi. Mas Melquisedeque não foi escolhido como sacerdote por genealogia, por pertencer à tribo de Levi, porque ele não tinha genealogia sacerdotal. Melquisedeque não tinha, e também não era da linhagem de Levi. Mas ele foi escolhido por Deus, diretamente por Deus, que apontou Melquisedeque, rei de Salém, para ser sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi escolhido diretamente por Deus. Assim, Melquisedeque se tornou um símbolo de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo também não era da família de Arão, Jesus Cristo também não era da linhagem de Levi, ele não era da tribo de Levi. E como é que Jesus Cristo se tornou sacerdote do Deus Altíssimo no santuário celestial? Por indicação feita diretamente pelo Pai. O Pai constituiu a Jesus Cristo sacerdote no santuário celestial. Assim como o Pai constituiu a Melquisedeque, assim ele constituiu também a Jesus Cristo, sem necessitar genealogia sacerdotal, sem pertencer à tribo de Levi. Por isso diz aqui que Jesus foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, da mesma forma como Melquisedeque foi constituído. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta é uma profecia que se cumpriu no sacerdócio de Jesus Cristo no santuário celestial. E aqui diz o verso 6. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Jesus Cristo, o sacerdote e também rei. Jesus Cristo é rei, é sacerdote,
é Messias e é juiz. Os reis na terra não atuavam como sacerdotes. Por melhor que fosse o rei, ele não era sacerdote. Davi não era sacerdote. Reis e pessoas traziam sacrifícios aos sacerdotes, os quais os ofereciam. O Antigo Testamento não fala de Davi ou de outro rei exercendo o sacerdócio na ordem de Melquisedeque, porque é uma profecia. Salmo 110, verso 4, é uma profecia que se cumpriu em Jesus Cristo. Portanto, no Salmo 110, fala de Jesus Cristo como rei sacerdote distinto na história de Israel. Quais as implicações do sacerdócio superior de Cristo? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 7, verso 1. Primeiramente, verso 1 a verso 3. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, um rei conhecido de uma cidade conhecida, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça. Melquisedeque quer dizer rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. E o verso 3 diz que Melquisedeque, na genealogia sacerdotal, não tinha pai nem mãe. Aliás, na genealogia sacerdotal, Melquisedeque nunca nasceu e nunca morreu. Ele não existe na genealogia sacerdotal. Por isso que diz aqui o verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, ou seja, não nasceu, e não tem fim de dias, ou seja, não morreu, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque foi constituído sacerdote diretamente por ordem de Deus, assim como Jesus. Jesus também não nasceu como sacerdote na genealogia da tribo de Levi. Quando você procura o nome de Jesus na linhagem sacerdotal da tribo de Levi, você não vai encontrar, ele não existe. Na linhagem sacerdotal de Levi, Jesus não nasceu e não morreu. Mas, queridos, nós estamos falando de genealogia sacerdotal. Na realidade, Jesus nasceu e morreu. Assim como Melquisedeque, na realidade, nasceu e morreu. Mas, na genealogia sacerdotal, eles não existem. Nem nasceram e não morreram. Mas foram constituídos sacerdotes por ordem direta de Deus. O sacerdócio de Arão, da tribo de Levi, trabalhou no santuário da terra. Mas, no santuário celestial, não existe sacerdócio levítico. Existe o sacerdócio de Melquisedeque, que era um símbolo de Jesus Cristo. Como nós dissemos, Melquisedeque não era Jesus, mas era um símbolo de Jesus. Por isso, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento, ou seja, a palavra do Pai, que nomeou Jesus como sacerdote, a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. O Filho perfeito para sempre, Jesus Cristo, foi constituído sacerdote eterno. Jesus, ele é rei, ele é sacerdote, ele é Messias e ele é o juiz do santuário celestial. É superior aos sacerdotes e reis humanos. Ele defende uma aliança superior. Jesus serve no santuário celestial. Seu sacerdócio não é afetado pelo pecado ou pela morte. Assim ele pode interceder e salvar o seu povo para sempre. O santuário celestial está na Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, onde Jesus Cristo é rei, é Messias, é sacerdote e é o juiz que processa o juízo celestial.